E aí pessoal, tudo bom? Vamos fazer o seguinte, né? Então, na nossa segunda aula de biologia, né, da disciplina primeiro ano, tá, de biologia, vamos estudar a origem da vida, tá certo? Então é a nossa segunda aula. Primeira aula a gente fez alguns conceitos básicos e agora a gente vai para a segunda aula. Então, quando a gente fala aqui em origem, origem da vida, vamos fazer uma abordagem mais histórica molecular, tá? Como surge, né, a vida na Terra, ok? Ou seja, como surgiu a vida, como é que a vida, como a gente entende a vida, como é o comportamento, como é que a biologia entende o surgimento dessa vida, beleza? Então, assim, eu tenho uma teoria, né? Nós temos as teorias da evolução química, tá? Evolução química. Por quê? Olha só. Primeira teoria, vamos lá, uma teoria da heterotrófico, né? Ou chamado hipótese de Oparin, tá certo? O que é que ele dizia? Veja bem, olha como que seria a Terra é, no início a gente tinha muitos gases, né? Gases. Então, como surgiu o primeiro ser vivo na Terra, né? Então, um pensamento biológico, a gente pensa como surgiu o primeiro ser vivo. Então, se a gente parar para pensar, a gente pensa o seguinte: quais eram as condições da Terra primitiva? Tem uma imagem aqui da Terra primitiva. Então, essa Terra primitiva, ela tinha muitos metano, tá certo? Né? C2, H4, muito metano, tá certo? Tinha o que? Muito hidrogênio, muito carbono, tá certo? Água no estado de vapor. Então eram as condições dessa terra. Tinha o que também? Amônia, tá certo? Na3, tinha amônia, bastante amônia, tá certo? Então essas as condições da terra primitiva. E o que mais? Então, ou seja, na Terra primitiva a gente tinha muito que composto inorgânico. Primeira aula eu falei para vocês o que era um composto orgânico, tudo que tem é carbono. Então, na Terra primitiva a gente tinha muito composto inorgânico, beleza? Então, ó, a gente pode dizer o seguinte: que através desse composto inorgânico que a gente tinha na Terra, os gases que a gente tinha na Terra primitiva, esses gases deu origem ao que? A uma molécula orgânica simples. Veja bem, a gente só tinha uma Terra primitiva que só tinha gás, tinha molécula inorgânica. Então, só tinha uma forma de surgir uma molécula orgânica, a partir de uma molécula inorgânica, ok? Então, a gente sabe que essa molécula inorgânica surgiu uma molécula orgânica mais simples e posteriormente essa molécula orgânica ela se tornou um pouco mais complexa, tá certo? E assim a gente pode dizer que o surgimento da vida da Terra primitiva veio a partir desses conceitos, ok? Olha só, a teoria, vamos falar um pouco da teoria, tá certo? Da evolução. Então eu estou me referindo à teoria química ou molecular. Então tem alguns postulados, né? Alguns postulado de Ulrich, tá certo? Aldenes e Oparin, ok? E o que era que esse postulado eles têm em comum? Justamente isso. A vida resulta de uma evolução a partir de um composto inorgânico. Todos os três postulados acreditavam que a vida, acredita, né, na época que a vida surgia de composto inorgânico que se combinava originando molécula orgânica. Eu falei isso no slide anterior. Simples e depois um pouco mais de uma molécula complexa. Tá certo? Então, olha só. Orgânica mais complexa até surgir uma estrutura
com capacidade. E aí depois da molécula orgânica mais complexa surgiu uma estrutura, tá certo? De mais capacidade que se autoduplicasse, tá certo? E apresentando atividade metabólica. Lembra que eu falei os conceitos de vida? Teria uma atividade metabólica. Então veja bem, pessoal, o que é que eu estou dizendo aqui? Que eu tinha uma terra primitiva. Dentro dessa terra primitiva, né, a gente tinha algumas moléculas inorgânicas. Essas moléculas inorgânicas surgiu a molécula orgânica um pouco simples. Dessa molécula mais simples surge uma molécula orgânica um pouco mais complexa, e aí é capaz de criar essa molécula inorgânica mais complexa, surgiria uma estrutura mais capacitada que se autoduplicasse e aí começava a ter o seu próprio metabolismo. Então essa, né, é o que a gente vê como o surgimento dos primeiros seres vivos, ok? Olha só, aqui eu tenho origem pré-biótica. Lembra que eu falei para você? Bio significa vida, então origem pré-vida. Foi dos compostos, ocorreu através de quê? De composto orgânico. Veja só que eu coloquei assim: de onde teria vindo as moléculas que originam os primeiros seres vivos? Da onde é que vem? Então uma interrogaçãozinha aqui, da onde é que vem? Tá certo? Então, qual é a resposta? De reação entre molécula e gases da atmosfera. Eu estou falando isso de uma... quando eu estou falando isso, eu estou me referindo a uma terra primitiva, tá? E o que é que tinha nessa terra primitiva? Eu tinha gás e atmosfera, né? Uma gás atmosférica bem primitiva, com bastante amônia, tá certo? Com hidrogênio, tá certo? Com nitrogênio. Ok? Então aqui eu tinha raios ultravioleta que não iria faltar, raio ultravioleta, tá certo? Aí eu tinha raio ultravioleta, coisas que não iria faltar, certo? Aqui eu tinha descarga elétrica. Por que descarga elétrica? Olha, se a gente tá falando de uma terra primitiva, então eu não tinha uma camada, as 5 camadas da troposfera, estratosfera, totalmente formado, tá certo? Então a Terra ela era bombardeada com raios intensamente. Então eu também tinha o que? Calor. Poxa, se eu não tinha muito raio solar é incidido diretamente na Terra, então tinha calor. Tinha chuva, então tinha água, tá certo? Tinha água, ó. Eu tinha água, certo? Né? Então, ó, e aí eu tinha molécula orgânica simples. E aí, com essa eu tenho que energia. Aí é que eu tenho. Por que eu tenho energia? Porque eu tenho raio ultravioleta e tenho descarga elétrica. Tenho gases, tá certo? E eu tenho também calor e molécula e água. Então isso aí começou. Então começou o primeiro surgimento de uma molécula mais complexa. Olha só. E aí também a gente tem que pensar que a gente tinha muitos vapor de água, tá? Muito aqui, ó, dióxido de carbono, vapor de água, tá certo? Então tinha o que, ó, carbono, né? Carbono, tinha ozônio, tá certo? Ozônio, né? O3, ozônio, tinha oxigênio, e tinha também hidrogênio. E aí a gente tinha uma forte quantidade de vulcões, tá aqui, ó, que esses vulcões ficavam expelindo gás toda hora na atmosfera, tá? Então essa era uma origem de uma terra primitiva, né? Uma terra com vapor de água, bastante gases, né? Muito raio, temperatura. Então essa era um cenário de uma terra primitiva, né? E o esquema da teoria, né? Teoria de quando a gente fala como era essa terra primitiva, a gente está falando da teoria de Oparin, né? Que ele diz o seguinte, que essa terra primitiva, né?
Esses raios aqui, os raios, a energia, fez com que aumentasse a temperatura e daí surgissem os primeiros seres vivos, ou seja, os primeiros as primeiras matéria orgânica, beleza? E daí depois que a gente surge, né, essas primeiras matérias orgânicas, vai surgir o coacervado, tá certo? Isso não é a teoria de Oparin. O que é coacervado? Olha só, coacervado tem o que? São aglomerado de proteína. A gente tinha o que? Muito amônia, tá certo? Essa amônia até hoje ela é o precursor da formação do aminoácido. Aminoácidos. Ela é o precursor da formação dos aminoácidos que formam as proteínas. Tá certo? Espontaneamente em solução aquosa. O que é solução aquosa? A gente estudou, né? A gente estuda isso na química. Toda solução que tem água. Então, toda solução que tem água eu chamo de solução aquosa. Tá certo? E com certo grau de salinidade e acidez, a membrana, tá certo? Que envolve uma pseudomembrana de água. Então, o que é o coacervado? Imagina o seguinte, que a gente tinha, formemos proteína, a gente tinha matéria inorgânica, formou matéria orgânica simples, formou matéria orgânica complexa. Então, da partir daí, forma o coacervado, que seria o que? Uma membrana formada por gordura e proteína. Não é uma célula ainda, entenda isso. Não é uma célula ainda. Era um precursor da célula. Era uma membrana de gordura, tá certo? E aminoácido e formando uma pequena quantidade de proteína. Então isso que era o coacervado, ok? Então, ó, os coacervados são o que? São moléculas, né? São molécula orgânica mais complexa que a gente falou, né? Então, o que que ele faz? Agregação das moléculas orgânicas. Então, tinha várias moléculas orgânicas aqui, aí formava uma membrana, formava um coacervado, ok? Então, olha só, aglomerado de proteína que se forma espontaneamente em solução aquosa, em solução que tem o que? Aquosa, que eu falo que tem água, H2O, tá certo? Então tinha gordura, tá certo? E tinha o que? Proteína, um aglomerado de proteína. O que é coacervado, pessoal? Ó, quando eu falo em coacervado, a gente pode falar assim, é um aglomerado, tá certo? Aglomerado de proteína, tá certo? De proteína, era um aglomerado de proteína, não era uma célula formada ainda, ok? Então era o precursor da célula. Antes de formar a célula, eu formei o coacervado, ok? Olha só, então a partir daí, tá certo? A gente teve o que? Eu tinha coacervado, eu tinha o seguinte, a formação a gente chama de caldo nutritivo. Olha só, se eu tinha bastante coacervado, tinha bastante proteína, então tinha água, então formei um caldo nutritivo, um caldo que tinha bastante energia, tá? Então, ó, trazemos o primeiro surgimento. A gente chama na biologia a formação dos caldo nutritivo. Por quê? Porque a gente tinha, a partir daí a gente tinha coacervado, e esses coacervado, tá certo? Era composto de proteína, tá certo? Era composto de proteína, lipídio. O que é lipídio? É gordura, tá certo? Lipídio, tá certo? Gordura. E aí a gente tinha esse grande aglomerado, a gente formava, e água, a gente tinha também aqui água. Então a gente começou a formar, tá certo? O caldo nutritivo, certo? Então, ó, a partir daí a gente teve, como é que eu vou saber, né? Então a gente tivemos
essas teorias do surgimento da vida. E aí, só que teve um cientista que ele foi um pouco mais além, Miller. O que foi que Miller fez, né? Miller, ele quis provar isso, ele quis fazer uma representação, uma maquete, um projeto piloto, como que era a Terra primitiva. Então, o que foi que Miller fez? Ele fez o que? Ele solucionou as condições da Terra primitiva. Ele vai testar, né? Observando que os aminoácidos formam o que? Forma as proteínas. Dois aminoácidos formavam uma proteína, que seria proteína alamina, glicina e outras moléculas orgânicas simples. Então, ó, né? Então, o que foi que Miller fez, né? Miller e Randall, né? O que foi que Miller fez? Miller fez um experimento científico para, a partir dos gases. Ele disse o seguinte: ora, será que realmente o coacervado ou os coacervados, as células, os primeiros seres vivos vieram de composto inorgânico como metano, amônia, água e hidrogênio, tá certo? E o que foi que ele fez, né? Ele pegou aqui, ó, fez esse experimento aqui. Que esse experimento aqui, o que é que tinha aqui? Aqui tinha um caldo nutritivo, aqui, ó, que simulava um caldo nutritivo. Aqui tinha, dentro desse recipiente, tinha alguns gases como metano, amônia, água e hidrogênio. E aqui ele colocou uma temperatura, porque a Terra era composto de temperatura, uma determinada temperatura. E aqui ele colocou raios, né, para raios elétricos, entende? Para simular uma descarga elétrica, um relâmpago da época, não é isso? Ele fez isso. E o que aconteceu, né? Com essa experiência, ele viu que aqui dentro, né, surgiu o que? Proteína. Ele conseguiu que aqui dentro desse experimento surgiu as primeiras proteínas, provando o que? Provando o surgimento dos primeiros seres vivos na Terra primitiva. Ok? Então a hipótese da evolução gradual do sistema químico, né? Que a partir de uma matéria inorgânica até chegar, né? Que eu tenho uma matéria inorgânica como aqui, ó, metano, água, hidrogênio, amônia, e aí a gente ia com a temperatura, raio, chuva e aí até surgir os primeiros seres vivos, ok?